Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Clube dos Desalienados. Se você chegou até aqui é porque dentro de você existe uma voz que diz: eu não nasci para sobreviver nesse mundo, eu não vim só por isso. Tem algo a mais. Você sente que a vida não é apenas acordar, trabalhar, pagar conta e dormir. E isso aí, se repetir todas as vezes, não, a vida não é sobre isso. Você tem razão. Mas o que você ainda não tem ainda é a clara evidência de como desmistificar isso e viver o seu propósito. E é por isso que eu criei essa comunidade, para conseguir te levar essa luz. E no fundo, as pessoas de fora só conseguem palpitar o que acontece na nossa vida, mas só você consegue literalmente saber o que tem que ser feito. Você sente que existe uma clareza, algo maior, um equilíbrio, um propósito, alguma coisa a mais do que só viver, sobreviver. Mas até hoje o sistema, a sociedade, a escola, até mesmo seus familiares não te ajudaram a desmistificar qual o seu propósito da sua vida. Eles não te mostraram qual caminho você deve seguir ou por onde deve ir, mas está tudo bem. Não é sobre eles, é sobre você descobrir o seu propósito, a sua unicidade, você ir lá, colocar a mão na massa, tirar a bunda da cadeira e ação. E eu quero que você saiba que você não está sozinho ou sozinha. Eu já estive nesse lugar, confuso, perdido, vivendo sozinho num piloto automático, achando que não havia saída e pensava: o que vai ser da minha vida? O que eu tenho que fazer? O que eu sou? De onde venho? Para onde vou? Foi exatamente por isso que eu criei esse clube, para mostrar para você que o caminho está dentro de você e não tem ninguém melhor do que a si mesmo para te dar essa resposta. Você só precisa se conectar e entender que tudo depende de você. Meu nome é João, mas mais do que um nome, eu sou um resultado de uma busca incessante por resultado, por evolução. Acima de tudo, transformação. E óbvio, sempre para melhor. Entenda uma coisa, a gente não perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Eu já passei momentos de dúvidas, crises existenciais, noites mal dormidas, insônias, grandes insônias, me perguntando e querendo saber qual era o sentido de tudo aquilo que estava se acontecendo na minha vida, por que todo aquele transtorno, por que todos esses motivos. E outra, a principal pergunta: por que comigo? Com o passar do tempo, amadurecendo e levando a vida, eu comecei a perceber que as coisas não eram só comigo. Era com meus amigos, era com familiares, era com colegas, era também no meu ambiente de trabalho. E eu comecei a tirar uma conclusão: a maioria das pessoas vive alienada, presas em crenças limitantes, programadas desde crianças que o sucesso é apenas um diploma feito para você trabalhar e pagar suas contas. Mas o sucesso, ele é muito mais além do que só o sucesso financeiro. A gente tem vertentes da vida, a gente tem uma vida harmônica que a gente consegue levar se a gente conseguir evoluir constantemente em 5 características: no treino mental, no treino físico, numa alimentação saudável, na sua rentabilidade. O sucesso não é só financeiro. E, óbvio, no seu sono restaurador, descansando essa máquina que você é. Isso tudo é um complô. Então eu percebi que com o passar do tempo, a verdadeira riqueza estava em desenvolver as suas inteligências mentais, emocionais e espirituais. Então, com o passar do tempo, eu comecei a me aprimorar nessas 3 vertentes. E óbvio, fui descobrindo caminhos, possibilidades, destinos magníficos que me deixavam enigmáticos. Eu ficava: cara, tudo isso é possível para mim se eu fizer o que tem que ser feito, se eu levar a vida como adulto, fazendo o que tem que ser feito, e não como criança, fazendo o que quer, o que gosta. Eu posso ter isso? E foi nessa hora que eu tive um choque de realidade. Eu deixei tudo o que não valia a vida atrás e comecei a levar a vida como adulto, fazendo o que tem que ser feito, as coisas que eu queria acreditar. Eu comecei a entender que eu tinha que aprimorar minha inteligência mental, o tal do QI, o QI do Albert Einstein, o QI do Elon Musk, o QI do Steve Jobs, do Bill Gates. O QI que nos traz clareza mental, que falta muito hoje em dia isso na sociedade, em pessoas até perto de você, talvez às vezes até de você mesmo. Eu descobri que eu também tinha que cuidar da minha inteligência emocional, o tal do QE, porque sem uma inteligência emocional, eu não tenho um controle no meu foco e na minha clareza mental. Então a inteligência emocional, ela te traz equilíbrio, ela te traz maturidade para a vida. É você ter resiliência e resolver as situações com mais clareza, foco
E óbvio, também tinha que desenvolver uma inteligência espiritual, tal do QS. Você desenvolver o seu mundo espiritual te conecta, te traz um senso de propósito, vai se sentir mais vivo e, claro, te dá sentido para a vida, de saber o do porquê se controlar emocionalmente, de saber quando você estiver se controlando emocionalmente é por conta de uma meta, de um objetivo, de um foco mental. E você tendo clareza disso tudo, você não desiste. Eu desisti de desistir faz anos. Desistir não existe no meu vocabulário. Para falar a verdade, eu falo desistir e reclamar são coisas que eu tirei do meu dicionário linguístico, do meu vocabulário. Não tem João reclamando, não tem João desistindo. Óbvio, não vamos insistir no que não vale a pena. É no compromisso e no ato de adulto em fazer o que tem que ser feito. Esses três pilares estão ligados no treino mental, e para treinar sua mente você tem que treinar o seu QI, o seu QE e o seu QS, mudaram minha vida. E a partir daqui foi quando tudo começou a acontecer, a dar certo. Literalmente parecia que a vida estava me abençoando. Eu estava sendo agraciado por Deus. Então isso mudou minha vida e por isso eu criei esse clube, para conseguir explicar como que você consegue mudar a sua vida. Eu não quero te ensinar alguma coisa que você dependa de mim para comprar outra coisa. Não. Eu quero te ensinar uma coisa que você depende só de você para conseguir constituir tudo o que você quiser. O que eu estou passando para você aqui é o segredo que eu descobri na minha vida e funcionou para mim e funcionou para grandes pessoas que eu estudei. Vai funcionar para você também, é só você aplicar. O Clube dos Desalienados é muito mais do que aulas ou vídeos, tá? É um lugar, é uma comunidade para você despertar, porque aqui com certeza você vai encontrar pessoas com problemas semelhantes, com dores parecidas, com pensamentos iguais, e você vai começar a se conectar, e é simples. Quem não está conectado, está desconectado. Quando você se conecta, você começa a ter percepções novas, ter sentidos novos. Você vai começar a ter uma clarividência para a vida nova. Lembra, o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Para você ir para o próximo nível, você tem que fazer coisas novas aqui. Porque a consequência do seu atual presente é consequência das suas ações do seu passado. E a consequência do seu futuro é consequência das ações do seu atual presente. Aqui você não vai receber frases motivacionais, frases de transformação, ou um atalho, ou alguma coisa mágica para você resolver sua vida. Não, aqui você vai receber transformação real. Eu vou te falar o que eu fiz na prática e toda a teoria que eu estudei, eu vou te dar uma remida em tudo isso e te passar de mão beijada. Ah, João, por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque move meu coração saber que o motivo de você estar sorrindo é uma ação minha. Isso é combustível para o coração do João. E saber que eu posso estar ajudando pessoas, isso é transcendental para mim. E eu sei que o meu propósito é em ajudar pessoas. Como que isso vai funcionar? Toda semana você vai receber conteúdos práticos, teóricos, para você entender o que deve ser feito e nutrir. Depende de trabalho, técnica, prática. Opa, errei aqui. Pratica de novo, melhora, se adapta, domina. A gente vai caminhar junto em 3 grandes blocos. O QI, que vai ser a sua inteligência mental, para você expandir sua mente, para você aprender a pensar de forma crítica e desenvolver a sua mentalidade. E óbvio, te trazer mais clareza para a vida. 2, a sua inteligência emocional, para se reconectar com você mesmo, para lidar com a sua ansiedade, medos, raivas, enfim, suas emoções, e aprender a fazer elas serem sua aliada no processo do viver da sua vida. 3, a inteligência espiritual, para você se reconectar com você mesmo, encontrar um propósito e viver em harmonia. O clube é a sua oportunidade de sair da alienação, de romper com a corrida dos ratos e, consequentemente, tomar controle da sua própria vida. Tudo isso você vai encontrar aqui no clube. Essa é apenas a primeira porta que se abre.
A partir de hoje você não vai mais caminhar sozinho ou sozinha. Agora você tem um guia, uma comunidade e materiais para você exercer na prática o que deve ser feito. Você tem ferramentas na palma da sua mão para você poder transformar a sua vida e, consequentemente, mudar a sua história. Mas aí, isso só depende de você. Vou te deixar um aviso. Em nenhum momento eu disse que isso ia ser fácil. E ó, eu vou te falar um negócio. O que você vai aprender aqui é a dificultar a sua vida. Fácil nunca vai ficar. A gente que aprende a dificultar as coisas. Já vou te avisando que tudo isso te exige muita coragem, muito esforço, muita prática e, óbvio, muita disciplina. Muitos vão desistir no meio do caminho e tá normal, tá tranquilo. Se você for um desses, é muito mais sobre você do que sobre mim. A minha parte eu tô fazendo. Agora a gente tem que saber se você tá sentando a bunda na cadeira e fazendo o que tem que ser feito por você. E esses que vão desistir, nada contra eles. Mas eu só vou te dar um aviso. Você que está desistindo é porque você não tem força para aguentar a verdade. Porque se você tivesse, você estaria aqui, manteria sendo feito com compromisso e, óbvio, teria essa transcendência e passaria a ter essa transformação. Consequentemente, essa evolução na sua vida que você tanto busca. Mas para aqueles que permanecerem aqui, esses vão despertar clareza mental, equilíbrio e, óbvio, propósito. Se você está pronto para essa transformação, bom, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Clube dos Desalienados. Oficialmente, o seu despertar começa agora.